Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e hoje estou aqui com mais uma aula, mais um assunto para falar, né, para falar do teatro, um pouco dos bastidores, um pouco dessa arte maravilhosa, né? Estamos falando muito sobre a história do teatro brasileiro, né? Então, a partir desse livro aqui, como a gente já falou muito, já conversamos sobre muitas questões, sobre muitas coisas ditas, né, dentro desse trabalho. E hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Bom, estamos chegando nas últimas aulas, então é importante vocês, se você chegou agora, não viu muito, volta, dá uma olhadinha, porque tem bastante coisa que já foi falado, muito assunto pertinente, muita coisa gostosa, tá? E para a gente poder finalizar, já que são as últimas aulas desse ano, eu espero de coração que o ano que vem a gente consiga se ver pessoalmente, esteja presentes, unidos, fazendo exercícios junto, que a gente consiga, então, eu vou finalizar, né, falando um pouquinho mais desse livro, um pouquinho mais do que ele falou, um resumão aqui nessas últimas aulas, para a gente ficar com um gostinho de quero mais, né, com vontade de comprar o livro, por exemplo, de ir atrás desse maravilhoso livro, para conhecer mais, tá bom? Porque como eu falei, olha, ele é bem grande, seria impossível ler ele todinho aqui, né? Bom, vamos lá. Aqui nós estamos num capítulo que chama Brasil mostra a sua cara, tá? Então vamos lá. Se o espírito brasileiro de nossa dramaturgia já se manifestar em Martins Pena, que foi o que a gente falou, né? Que a gente estava falando sobre Martins Pena, e nos autores que deram continuidade à comédia de costumes, como França Júnior e Arthur Azevedo, nos anos de 1910 a 1930, vemos surgir o país como o tema privilegiado do texto teatral e mostrado, em geral, como objeto de desprezo por parte de sua elite urbana, sempre encantada com modelos europeus. O ponto de vista da dramaturgia no período, no entanto, ultrapassa a simples crítica ao exagerado estrangeirismo no comportamento autóctono, palavras difíceis. Olha, o livro também é bom, né, gente? Quando a gente lê um livro, porque a gente conhece palavras novas. Essa palavra, por exemplo, eu nunca ouvi falar. Acho que seria interessante a gente procurar o que significa autóctone, né? Passando a uma postura de valorização do produto nacional em todas as instâncias. Para Miruel Silveira, essa tendência nacionalista se dividira em três vertentes básicas: a da tipificação do italiano imigrante, caso específico da dramaturgia paulista, e da reação nacional regionalista em torno do linguajar da música e das personagens caipiras. E, finalmente, da reação nacional urbana. Ainda segundo Miruel, a reação tinha fundamentos históricos no plano político. Uma nação jovem tentando afirmar sua independência frente às potências. E ligava-se, no plano literário, a um movimento pós-romântico mais amplo. De fato, encontramos em inúmeras obras do período referências diretas ou indiretas à questão do nacionalismo. Em algumas delas são apontados os excessivos estrangeirismos utilizados no vocabulário brasileiro. Em outras, a valorização do país é um tema do texto teatral. E, finalmente, diversas peças abordam uma polêmica questão de nossa construção enquanto nação. O confronto entre a tradição representada pela estrutura agropastoril e os avanços trazidos pela modernização industrial. E aí, né, vamos lá, vamos dar como a força do Brasil, né, o teatro vindo ali, tentando vir com a força do Brasil, né, e muitas pessoas brigando, né, com essa interferência estrangeira, né, que ainda era muito forte. Aí vem outro capítulo chamado Minha Pátria é Minha Língua. A dificuldade de reconhecimento e absorção dos valores nacionais enquanto valores culturais pelas elites urbanas que ainda buscavam identificar-se com os modelos
europeus e pela massa populacional para quem essa preocupação, de certa forma, inexistia, se deu, entre outros fatores, por meio da linguagem. Para essas elites, era fundamental demarcar seu distanciamento do brasileiro comum, símbolo para elas do atraso do país. E entre as possibilidades de demonstração, essa sofisticação à europeia, o uso de palavras e expressões francesas entremeadas ao português, foi uma das mais comuns. Nas artes, entretanto, o nacionalismo exacerbado em todos os níveis percebe-se nas obras literárias, por exemplo. O claro objetivo de mostrar que as diferenças que apresentávamos enquanto sociedade, em muitos casos, era tão somente diferenças e não um estigma de nossa inferioridade entre o mundo europeu. Segundo Wilson Martins, a literatura brasileira da época deseja ser fortemente brasileira e fortemente literária, ao conhecimento da terra, ao aproveitamento dos temas brasileiros. Acrescenta-se o postulado do conhecimento linguístico e da riqueza idiomática. Considerando que o movimento dramatúrgico se dá a partir da reflexão a propósito de questões que lhe são contemporâneas, é natural, né, que a reação sistemática de apologia do que era nacional fosse transposta para o palco e se fizesse, entre outros fatores, através da defesa da própria língua portuguesa. Inicia-se assim, na dramaturgia, uma clara campanha de defesa da língua pátria e, consequentemente, de crítica à excessiva utilização do francês nas conversas em sociedade. Vamos lá, né? Já em peças do século XIX, como O Demônio Familiar, de 1857, ou A Capital Federal, de 1897, Alencar e Arthur Azevedo ridicularizavam personagens com a mania snob de usar termos franceses sem necessidade em conversas banais. Outro autor que expressa sua avaliação nada lisonjeira da vida na capital pela crítica aos que inseriam o francês em seu vocabulário é Coelho Neto. Então, assim, eu acho que isso é muito importante da gente trazer a importância da gente ler um livro, né, da gente buscar o conhecimento. Não pra gente, então é isso, então eu vou, eu tenho que ser isso, né, é uma coisa fixa. O conhecimento, ele vem para que a gente tenha uma opinião sobre aquele trabalho, sobre aquela história, sobre aquele conhecimento, né? Então, naquela época, eles brigavam por conta que uns queriam que fosse extremamente, né, a nossa língua tem que ser falada aqui no Brasil. Por que a gente tem que falar a língua do outro país? Não faz sentido, né? Então, tinha essa briga. Uns vão concordar, porque, sei lá, os espetáculos franceses eram muito mais legais, muito mais bonitos, então a gente tinha que falar igual eles, ou não. Outros diriam naquela época, não, eu concordo, acho que é isso mesmo, Brasil é Brasil, vamos falar a nossa língua, né? Mas isso faz com que a gente tome um lado, a gente tome uma proporção, a gente entenda o que é, o que foi, né? E o teatro, ele tem dessas, ele traz essas perspectivas, né? A gente não pode trazer uma coisa pronta, você tem que acreditar nisso. Olha, nosso ponto de vista, nosso trabalho com esse espetáculo é isso. Agora, o que você acha? Qual é o seu ponto de vista a partir do que a gente viveu, do que a gente apresentou? Né? A arte é algo muito aberto, é muito livre, é muito exposto para que o outro também coloque a sua intenção, o seu entendimento daquilo e a sua opinião. Né? Então, o livro, né, tá trazendo os dois lados daquela época. Mas que a gente pode tomar algum lado ou não, ou vai entender porque os dois estavam lá, mas a gente tem que entender, a gente tem que conhecer por que eles brigavam, por que estavam naquele pé de guerra. Porque, como eu já falei muito aqui, quando a gente entende, estuda a história, a gente compreende muito do nosso presente, né? Então, e isso é fundamental. Quando o professor e a professora tá lá falando, mas tem que estudar, tem que ler o livro tal, tem que, meu Deus, que saco, tem que ler. Leia. O livro é fundamental para você entender. E o teatro não foge disso. O teatro não é brincadeira, não é só pra gente ficar fazendo jogos de cena, né? Vamos se divertir, dar risada, fazer improvisar, que é muito isso que os alunos gostam, né? Que é super bacana, que é também.
mas também é importante a gente ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo, e isso tudo vem dentro de um livro, tá bom? Bom, nós vamos terminar nossa aula, ainda tem mais uma para a gente acabar esse momento, finalizar as nossas aulas e começar, então, na esperança do ano que vem a gente conseguir estar presencial, tá bom? Beijo!